E além disso, quero falar também com vocês sobre o zagueiro Bernardo, que vive uma fase muito boa pelo Ituano, jogador que já foi especulado no Cruzeiro e será que poderia voltar para 2023. Quero comentar aqui sobre quem é esse atleta, que eu particularmente teria, se estivesse na direção do Cruzeiro, né, feito uma proposta para o jogador, principalmente de olho no início da temporada. E para terminar também com vocês, quero falar sobre o Mosquera. Será que ele realmente pode vir a pedida dele e também do time do Envigado, lá da Colômbia? Um dos grandes interessados nesse momento é realmente o Red Bull Bragantino. Mas só antes de começarmos por aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. E desculpa se tiver um barulho aí de fundo hoje, não tá sendo fácil gravar aqui. Tá tendo reforma na rua, o cara aqui do lado do prédio também reformando. Nossa, não tá fácil. Então quem puder deixar seu like aí vai me ajudar demais. Bom, já quero começar aqui o vídeo falando sobre o Vinícius Popó, que atualmente está jogando pelo Capivariano na terceira divisão do futebol paulista, tá? Até pensava que era na segunda divisão, nada disso, mas pelo menos ele tem dado conta do recado e muito. Ele tem até aqui 12 gols marcados em 15 jogos, e no caso o atacante que já está aí com seus 22 anos de idade, e sem dúvidas, quando terminar a segunda divisão, deve ir para um time, quem sabe aí da Série B, da Série C, não sei, mas realmente tem feito uma boa base, né? Aí um bom profissional pelo início do Capivariano. Se fosse um outro jogador com esses números, com certeza apareceria em algum time relevante do futebol brasileiro. Ainda mais ele formado na base do Cruzeiro, o maior artilheiro da história da base e que não tem conseguido jogar com frequência. Ano passado ele assina com Azures, 2 jogos no Campeonato Paranaense, depois com Betim na segunda divisão do futebol mineiro, 8 jogos, nenhum gol marcado, e depois aí foi emprestado, terminou a passagem pelo Fortaleza no time sub-20, aí sim, 4 jogos e 4 gols. Em 2021 ele é emprestado ao Sport, 2 jogos e 1 gol, depois para o Goiás no sub-20, 10 gols em 15 jogos, na base realmente muito bem, e no Goiás profissional 1 gol no Campeonato Goiano em 5 partidas em 2021. Profissionalmente pelo Cruzeiro, 5 jogos em 2019, 3 partidas em 2020, apenas uma assistência, não marcou nenhum gol, né, pelo time principal do Cruzeiro, e agora vive essa boa fase pelo Capivariano. Lembrando que quando o Ronaldo chega aqui no Cruzeiro, teve essa rescisão de contrato, afirmando, né, que o salário dele também era muito alto dentro da realidade do Cruzeiro. Vocês até imaginam, né? Naquela época que ele assina em 2019, o Cruzeiro dava 200 mil para qualquer jogador que chegava de outro clube. Da base também, eu tenho certeza que deve ter sido um valor bem relevante, né? Ainda mais para um atleta que estava surgindo. E o atleta, então, o Ronaldo rescindiu na época, afirmando que tinha um salário muito alto. Quero que você esteja aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. O que acha do Vinícius Popó? Será que ele ainda vai conseguir, né, dessa volta por cima? Deixa a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar também com vocês aqui sobre o zagueiro Bernardo Chapo. Essa é a pronúncia do zagueiro de 24 anos de idade, que é um dos destaques do Ituano no Campeonato Paulista e desde a Série B do ano passado. Ele que foi oferecido ao São Paulo, de acordo com o Jorge Nicola, e o São Paulo está analisando, né, essa possibilidade de contratar o zagueiro, que tem dupla nacionalidade. Ele tem a nacionalidade brasileira e também de Luxemburgo. Então ele, se fosse para a Europa, não contaria como um estrangeiro, né, o que acaba valorizando ainda mais o seu passe. Teve uma especulação ano passado dele, quando termina a Série B, dele e do Rafael Thierry. O Rafael Thierry do Sport, que eu já trouxe vídeo aqui no canal, e também do Bernardo, sobre alvos para o Cruzeiro de olho na Série A. Na época eu fiquei com o pé atrás, mas vendo as opções que o Cruzeiro tem hoje, eu teria assim contratado o defensor, que no ano passado já tinha somado 34 jogos, 3 gols e 1 assistência. Em 2021, 17 partidas e 1 assistência também. Ele fica um tempo fora sem jogar, mas você tem uma ideia, ele começa a atuar profissionalmente lá em 2018, quando na ocasião estava ali com seus 19 anos e depois ali com 23, 24 conseguiu dar essa volta por cima pelo time do Ituano, onde profissionalmente já conta aí no total com mais de 55 jogos, 4 gols e 1 assistência. O Ituano, que foi um dos top 5 da Série B do ano passado, não subiu por pouco no ano passado contra o Vasco. Nesse ano chegou até as semifinais do Campeonato Paulista, eliminando o Corinthians. Então é um time assim que tem crescido bastante de trabalho, apesar de ter quase brigado, né? Por pouco não caiu também no Campeonato Estadual desse ano. O Bernardo, que se destaca pela altura, 1,89 m, é um zagueiro que é canhoto, atua pelo lado esquerdo, então é uma função que o Cruzeiro buscou, por exemplo, o Luciano Castan. O Luciano Castan com 34 ou o Bernardo com 24, eu prefiro o Bernardo, eu acho bem mais promissor do que o Luciano. E destaca também as bolas paradas, onde na Série B do ano passado ele marcou 3 gols. Sem dúvidas não seria uma contratação barata, acho que não seria de graça, ou empréstimo, não. Teria que ter uma compensação financeira, porém acho que valeria o investimento. E você concorda comigo, discorda? Já tinha ouvido falar a respeito do jogador? Deixa a sua opinião aqui embaixo.
E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Mosquera, que foi especulado no Cruzeiro nesse último final de semana, porém o provável destino do jogador pode ser no futebol brasileiro, só que o Red Bull Bragantino, onde a equipe de Bragança Paulista tem interesse nessa sua contratação, num valor próximo ali na casa dos 10 a 15 milhões de reais. Principalmente se o Arthur, que está sendo especulado no Palmeiras, realmente deixar a equipe de Bragança Paulista, que pode fazer essa transação ficar ainda mais provável. Pelo Envigado na temporada, 10 partidas, 3 gols e 1 assistência. Ano passado também foi bem, né? 42 jogos, 2 gols e 4 passes. Foi especulado no Cruzeiro, porém até o próprio Samuel Venâncio na época confirmou, né, no último domingo, que muito difícil essa contratação sair do papel, porque o Cruzeiro não tem potencial para fazer esse investimento e tirar ele do Envigado da Colômbia, que realmente pede essa pedida alta, né, de 10 a 15 milhões de reais, para ter uma tratativa com um atleta que não é promissor, só que não é tão jovem, né? Tá aí com 24 anos de idade, então ficaria com esse pé atrás. Quero começar então aqui falando sobre o Henry, jogador que é um dos destaques lá do Envigado da Colômbia nesses últimos 2 anos. Henry Mosquera, ponta esquerda de 21 anos de idade, que temos algumas atualizações do interesse, né, do Cruzeiro. Ponta aí de 21 anos, então, que foi confirmado pelo Samuel Venâncio, de que é um dos interessados, o Cruzeiro, na sua contratação, que eu deixei aqui na tela. E assim, é um jogador que nessa atual temporada tem vivido uma fase muito boa. Nos primeiros 10 jogos até aqui pelo time, ele já marcou 3 gols e 1 assistência nesse período na primeira divisão do campeonato colombiano. E além do Cruzeiro, outras equipes, como por exemplo o Red Bull Bragantino, demonstrou interesse. De acordo com o portal Tiro de Canto, o clube colombiano pediu 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões e 700 mil reais, pelo ponta esquerda de 21 anos de idade. Então, não seria uma tratativa barata. Eu acho que essa pedida está um pouco alta, creio que no máximo 10 milhões de reais já seria um valor justo pelo ponta esquerda de 21 anos de idade, que realmente tem vivido uma fase muito boa. Não é a primeira temporada dele como profissional, ele surge no ano passado com seus 19 para 20 anos, onde ele já havia feito na temporada 42 partidas, 2 gols e 4 assistências. A questão é, nesse início de ano ele já tem números quase parecidos, né, com o da temporada passada. Nesse ele precisou de 10 jogos e no ano passado de 42. Então tem vivido uma fase muito boa e crescendo bastante. Vi alguns lances dele também, vendo que é um jogador muito mais pelo lado esquerdo, que na minha opinião é onde o Cruzeiro já tem muitos jogadores, né? O Bruno Rodrigues, o Wesley, e na ponta direita não temos essa alternativa de velocidade. Porém, mesmo assim, acharia super útil a contratação do Mosquera, apesar de ser bem difícil, né? O Ronaldo fala que não vai fazer investimento e agora interessado num jogador que vale 15 milhões de reais. Não faz muito sentido. Em relação a contrato, eu pesquisei bastante e a única que eu achei é que parece que o jogador tem contrato ainda por mais 1 ano e meio, tá? Não é curto, porque senão a equipe do Envigado estaria pedindo um valor menor, né? Para não ter risco de perder o ponta de graça. Então o Cruzeiro, se quiser, ele vai ter que desembolsar um valor bem alto, porque até mesmo por alguns interessados com mais dinheiro, como por exemplo o Red Bull Bragantino, acaba complicando, né, essa situação, que eu quero te mostrar também por onde o jogador joga para você entender um pouco. Bom, deixei aqui um mapa de calor dessa atual temporada aí do Henry, que, para você ter uma ideia, no ano passado ele jogava pelos dois lados, tanto de ponta esquerda quanto de ponta direita, porém nesse início de ano muito bem, em 2023, tem jogado como ponta esquerda mesmo, um extremo lá pelo lado esquerdo, jogador que tem uma média de 7.9 no SofaScore, tendo algumas partidas muito boas, né, como por exemplo contra o Santa Fé, lá da Colômbia, onde ele teve uma nota de 8.1, marcando 1 gol e 1 assistência. Na atual temporada, igual eu havia dito para vocês, 10 partidas, 3 gols e 1 passe, e 1 assistência, né? Deixei aqui também alguns dados do SofaScore, mostrando que assim, tem uma média assim, de minutos por jogo de 87, ou seja, não é um jogador que é substituído com frequência, então mostra que ele é protagonista na equipe e que também tem uma condição física boa, né? Para ser ponta e aguentar os 90 minutos do jogo não é fácil, então assim, tem essa aí também, que é um indicador interessante. E vale lembrar, das 9 partidas no campeonato colombiano, ele começa jogando as 9, então tem realmente demonstrado um desempenho muito interessante até aqui. Tem uma quantidade alta também de dribles individuais. Nesse início de temporada é o primeiro no campeonato colombiano, pelo menos que eu tinha olhado aqui, era um dos jogadores com maior eficiência quando o assunto era essa passar, né, pela marcação no 1 contra 1. Jogador que tá com a bola ali no canto e puxa para o lado esquerdo, corta para o meio, é um cara que vai muito para cima mesmo, muito ofensivo, e eu acho que o Cruzeiro, nem só o Cruzeiro, aqui no futebol brasileiro falta, né, essas características de jogador desse tipo, e eu vejo que se jogar realmente dessa forma, como tem sido lá pelo Envigado, poderia sim
ser um ótimo nome. Só lembrando que esse Envigado é o mesmo clube que o Cruzeiro tinha interesse no Guzmán, né? Lá na temporada de 2021, que acabou não vindo. Naquela época, a pedida pelo Guzmán, que era o destaque do time, era de 6 milhões e 700 mil. Então, até por conta disso, não acho que o Envigado só aceitaria 15 milhões. Acho que para uma promessa, para um destaque do time, 8, 10 milhões de reais já estaria de bom tamanho. Quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários, se essa história vai para frente ou não. Enfim, quero saber também o que vocês têm a dizer.